O que vocês estão vendo atrás de mim parece Hogwarts ou algum castelo saído de algum filme da Disney. Mas na verdade é um dos lugares mais lindos da França e pertinho de Paris. Bora conhecer? Saindo de Paris rumo a um dos lugares mais impressionantes da França, o Monte Saint-Michel. A viagem de carro leva algumas horas, em média algo em torno de 4 horas, dependendo do trânsito e das paradas pelo caminho. Então decidimos alugar um carro para fazer esse trajeto com mais liberdade. E fica aqui uma dica, nós alugamos o carro pela plataforma Turo. Para quem não conhece, é uma plataforma onde você consegue alugar carros diretamente pelo aplicativo de uma forma pouco diferente das locadoras tradicionais. É como se fosse um Airbnb de carros. No nosso caso, foi uma opção prática para sair de Paris, pegar a estrada e seguir até a região da Normandia no nosso ritmo. E se vocês quiserem que a gente explique melhor como foi esse aluguel, como funciona a plataforma, se valeu a pena, valores, retirada do carro e a nossa experiência completa, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Depois de deixar o carro no estacionamento da hospedagem, seguimos diretamente para o Monte Saint-Michel. Nós estávamos hospedados em Beauvoir, uma cidadezinha bem próxima de Monte Saint-Michel, e essa é uma dica muito boa para quem está planejando essa viagem. Você não precisa necessariamente se hospedar dentro do próprio monte, ou muito menos se hospedar na cidade. Você consegue fazer um bate e volta de Paris até Monte Saint-Michel. Mas Beauvoir é uma opção bem prática para quem quer ficar perto, em um lugar muito mais tranquilo, com aquela sensação de cidade pequena da Normandia. Além de Beauvoir, outra opção bastante conhecida é Pontorson, que também fica ali na região e costuma ter boas alternativas de hospedagem. No nosso caso, ficar em Beauvoir fez bastante sentido, porque a gente queria aproveitar o Monte Saint-Michel com calma e também viver um pouco da experiência ao redor, sem depender apenas do fluxo mais turístico de quem chega e vai embora no mesmo dia. E o mais legal é que, dependendo de onde você fica hospedado em Beauvoir, dá pra ir até Monte Saint-Michel caminhando, de bicicleta ou de carro. A gente alugou as bicicletas ali mesmo em Beauvoir no dia da visita. Nós não reservamos com antecedência, pois no dia em que fomos estava tranquilo. Mas fica aqui uma dica importante: dependendo da temporada, principalmente em meses mais cheios, feriados ou finais de semana, pode ser melhor pesquisar antes e tentar reservar online com antecedência. Pessoal, é o seguinte. Nós viemos, então, de Paris até Beauvoir, que é uma cidadezinha próxima de Monte Saint-Michel. E chegando em Beauvoir, nós alugamos uma bicicleta, porque você tem duas opções de acessar Monte Saint-Michel, que é ou ir caminhando, né, fazendo uma trilha, mas a gente viu que dava mais ou menos 1 hora pra gente poder ir a pé, ou então alugar uma bicicleta, que daria pra gente ir chegar em 20 minutos, que é bem melhor, né? Então a gente alugou duas bicicletas, o Rafa tá filmando aí, fazendo de tudo pra conseguir manter o celular reto. E eu aqui, né? E aí essas bicicletas foram no valor de 54 euros para duas, né, amor? É 24 horas. 24 horas. Então a gente pegou hoje meio-dia, entrega amanhã meio-dia. Podemos usar o dia inteiro, tudo mais. E ficou 53 euros. Então agora a gente começa a atravessar a ponte que a gente consegue chegar a Monte Saint-Michel. Porque Monte Saint-Michel fica como se fosse uma ilha, né? Então tem um mar e aí tem essa ponte que a gente atravessa. Antigamente não tinha essa ponte, os peregrinos, né? Porque Monte Saint-Michel recebeu muito peregrinos. Então eles tinham que atravessar mesmo no mar, esperar a maré baixar e atravessar e tudo mais. Tem dias, gente, que a maré fica muito alta e os visitantes também precisam ficar presos dentro de Monte Saint-Michel, digamos assim, né? Para poder esperar a maré baixar pra gente poder atravessar. Gente, cada vez que a gente vai chegando mais perto, vai ficando cada vez mais lindo, sério. Antes de ser um dos lugares mais visitados da França, Mont Saint-Michel, na verdade, era um lugar de peregrinação religiosa. E dizem que lá para o ano de 708, o arcanjo São Miguel apareceu para um bispo chamado Alberto, pedindo para que fosse construído o santuário que hoje tem lá no topo de Mont Saint-Michel. Pessoal, chegamos aqui, ó, tem lugar para poder deixar a bicicleta. A Rafael já tá preparando ali, guardando as nossas bicicletinhas que a gente alugou. Olha só. E bem aqui a gente já começa a ver a estrutura, né? Então, Monte Saint-Michel, na verdade, ele era um lugar fortificado para não ter invasões, não ter guerra, né, de pessoas, inimigos invadindo o lugar. Então, você vê que ele, na verdade, tinha várias entradas, né? Ele tem essa entrada aqui e tem a outra entrada principal que eu vou mostrar para vocês. Mas olha só, gente, é tudo construído de pedra.
Quando você passa pela entrada e começa a andar por dentro, você percebe que Mont Saint-Michel não é só um monumento bonito para fotografar. Ele é uma cidade medieval de verdade. Uma cidade pequena, apertada, construída em cima de uma rocha, com ruas estreitas, escadas, casas antigas, muralhas, passagens de pedra e uma abadia gigantesca dominando tudo lá do alto. A primeira coisa que chama atenção é que nada ali é plano. O Mont Saint-Michel foi construído acompanhando o formato natural do rochedo, então a cidade vai subindo. Você entra pela parte mais baixa, passa pelas ruas medievais, vai encontrando escadas, rampas, passagens estreitas e aos poucos vai subindo em direção à abadia. A história do monte começa muito antes dele virar esse lugar turístico que a gente conhece hoje. Antes, esse rochedo era chamado de Monte Tombe. Segundo a tradição, no ano de 708, o arcanjo São Miguel teria aparecido a Albert, bispo de Avranches, pedindo que fosse construído ali um santuário. Foi a partir dessa história que o lugar começou a ganhar importância religiosa. No começo, era um espaço de fé, um santuário isolado em cima de uma rocha e no meio de uma baía. Mas ao passar do tempo, mais pessoas começaram a chegar. Peregrinos vinham de longe para visitar o local, fazer promessas, buscar proteção espiritual e viver aquela experiência de atravessar a baía até o santuário. E aí, no ano de 966, monges beneditinos se instalaram no Monte Saint-Michel. Esse foi um momento muito importante, porque a presença dos monges transformou o lugar em um centro religioso muito mais organizado. Vieram religiosos, trabalhadores, construtores, artesãos, comerciantes e moradores. O que era apenas um rochedo com um santuário foi se transformando pouco a pouco em uma pequena comunidade. Então agora nós estamos andando aqui, onde a gente entra, né, em Mont Saint-Michel. E aqui tem várias lojinhas de souvenirs para vocês comprarem, lembrancinhas e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Como todos os lugares, né, sempre tem as coisinhas. E aqui, ó, o Arcanjo São Miguel, que tá lá no topo da abadia, né? E olha só, gente, Monte Saint-Michel, que coisa mais linda. É maravilhoso. E esse lugar aqui, ó, pra vocês verem que é tudo muito medieval mesmo, tá vendo? É uma cidade medieval, parece que você voltou no tempo. Olha aqui, gente. Aqui eu tô saindo, né? Voltando ali pra principal porta, porque eu queria mostrar pra vocês como que é. Porque a gente acabou acessando pela segunda porta, né? Onde tava o parking das bicicletas. Mas, na verdade, quando você entra em Mont Saint-Michel, a primeira porta é essa daqui, ó. Que é onde tem a entrada do feudo, né? Que a gente pode chamar assim. Eu acredito que, da época medieval, aqui deveria ser considerado feudo, né? Então, você vê que era fechado as portas e tudo mais. Enfim, muitos turistas. E aí, a gente começa a acessar a cidade aqui dentro. Gente, e logo nessa avenidazinha aqui, principal, que eu gosto de falar que é o Beco Diagonal. Não parece o Beco Diagonal, Rafael? Parece. Rafael falou assim, a gente tá em Hogwarts, estamos no filme de Harry Potter. Bien sûr. Assim, as plaquinhas. Então tem muitas opções, sabe, de restaurante e tudo mais, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o valor, pra vocês verem quanto que é mais ou menos. Então aqui, ó, pratos de frutos do mar, a gente tem a partir de 16 euros. Temos pratos de carne, ó, vianda é carne, tá? A partir de 16 euros também, pasta a partir de 14. Então, geralmente, os preços giram em torno desses valores aqui, tá? Tudo acima de 16 euros, 18 euros. Mas, gente, tem muita opção bacana. Tem opção também para quem quiser comer, né? Não comer dentro de Mont Saint-Michel, comer nas cidades fora de Mont Saint-Michel, porque geralmente quem vem para Mont Saint-Michel não fica hospedado dentro de Mont Saint-Michel, né? A gente também tá num modo bem econômico, então a gente, como eu disse para vocês, nós ficamos hospedados, na verdade, em Beauvoir, que é uma cidadezinha próxima de Mont Saint-Michel. E aí tem outras opções para comer fora de Mont Saint-Michel, mas eu não acredito que seja tão mais barato do que 16 euros, tá? Então, gente, olha só que coisa mais linda. Olha aqui, cada detalhe, cada entradinha, ó. Tem muitas entradinhas, tá vendo? Os portões protegiam a cidade e dificultavam a entrada de invasores. O monte era ao mesmo tempo santuário e fortaleza, e essa mistura é o que torna a arquitetura daqui tão diferente. Não é só uma cidade medieval, não é só uma abadia e não é só uma fortaleza. É tudo isso junto, construído em cima de uma rocha e no meio de uma baía. Depois, com o passar dos séculos, a função do Monte Saint-Michel mudou bastante. E durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, os monges foram expulsos e a abadia perdeu sua função religiosa. O lugar acabou se transformando em prisão.
E essa é uma parte mais pesada da história. Um espaço que durante séculos recebeu monges e peregrinos passou a receber prisioneiros. Salas que antes tinham uma função religiosa foram adaptadas para confinamento. A abadia era símbolo de fé e passou por um período muito mais sombrio. A prisão funcionou até 1863. Depois disso, o Monte Saint-Michel começou a ser visto novamente como um patrimônio histórico e arquitetônico que precisava ser preservado. No final do século XIX, começaram as restaurações importantes. A abadia foi valorizada como monumento histórico e o monte voltou a atrair visitantes, estudiosos, religiosos e viajantes. Hoje, ele é reconhecido mundialmente e faz parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco desde 1979. E o interessante é que, mesmo sendo um dos lugares mais visitados da França, ele ainda preserva essa sensação de descoberta. Você entra achando que vai ver apenas uma paisagem famosa, mas quando começa a andar por dentro, percebe que cada pedra tem uma função e que cada canto revela um pedaço da história. Pessoal, e uma das aventuras aqui em Monte Saint-Michel, além de visitar a abadia, que claro que é um dos espetáculos aqui, que parece muito o Hogwarts, né, que é a escola mágica dos bruxos do Harry Potter, mas é que na verdade Monte Saint-Michel, como ele é medieval, então aqui tudo que você, onde você entra, qualquer rosinha, você vai se divertindo. Então eu vou levar vocês para visitar com a gente um pouquinho, passear com a gente, para vocês verem que conforme a gente vai andando, a gente vai até sentindo a história, porque é tudo muito medieval. Bora? Vamos lá, olha só. É tudo bem apertadinho, né? Parece um labirinto, né, amor? Parece. E venta, tá, gente? Venta porque... Tem um mar aqui, né, do lado olha também. lá, mostra pra eles. Olha o São Miguel lá em cima. Incrível, cara. Maravilhoso. Muito legal. Então vamos lá. Nós estamos tentando encontrar um restaurante para comer, porque a gente acordou 4 horas da manhã, saímos de Paris às 5 e pouco. São mais ou menos umas 4 horas de carro para vocês virem, mas também tem a opção de vocês virem de metrô, né? Na verdade, de trem. De trem, né? De trem, e que dá mais ou menos o mesmo tempo, né? Só que aí chega aqui, você consegue acessar, como a gente mostrou para vocês, ou a pé, caminhando, ou de bicicleta alugando, ou com os ônibus, que são os ônibus gratuitos, mas que a cada 10 minutos tem uma fila grande, enfim. Gente, a gente gosta de caminhar, a gente gosta de aproveitar o máximo possível. Vamos ficar apenas 2 dias, então a gente vai aproveitar, na verdade, Monte Saint-Michel um dia inteiro. E aí amanhã, na parte da manhã, como a gente veio com a Luísa, então amanhã, na parte da manhã, nós vamos vir sozinhos, só eu e o Rafa, pra gente poder conhecer a abadia. Então hoje a gente não vai conhecer a abadia, porque provavelmente não pode entrar cachorro. A gente pode até dar uma olhadinha se pode ou não. Mas a ideia agora, no primeiro dia, é realmente conhecer Monte Saint-Michel inteiro, porque é uma cidadezinha minúscula, muito pequena, né? Mas que dá pra você se perder e passar o dia inteiro aqui. Então vamos tentar encontrar o restaurante medieval. É muito legal, gente. Olha que lindo. E aí, amor, tá gostando? Muito, muito, muito. Sensacional. Parece Hogwarts, Beco Diagonal. Parece até... tudo. Lembra também King's Landing do Game of Thrones. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Que coisa mais linda, cara. Tô encantada. É top. E olha, é aniversário do Rafael esse final de semana, então de presente pro Rafael, vocês precisam se inscrever no canal, curtir, compartilhar, pra gente fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais. Agora nós somos mais de 1.000 inscritos no canal, mas a gente quer chegar nos 2.000, né? Por favor, gente, vamos lá, ajuda os criadores de conteúdo brasileiros na Europa. Porque a gente precisa fazer com que esse canal chegue em muitas pessoas. Olha, Rafael, mostra pra ele tudo. É muito legal. Uma coisa aqui que é muito interessante de Monte Saint-Michel é que ele surgiu de forma natural através de muitos anos pela erosão. Então a cidade foi toda construída em cima de uma grande rocha. Então estamos aqui em um restaurante que paramos agora com muita fome, né? Muita fome. Gente, e o que a gente pediu? Espaguete com frutos do mar. Espaguete com frutos do mar, olha só que delícia. Claro que a gente tá na praia, né? É óbvio. Então a gente vai comer um frutos do mar. Então olha só, gente. E parece ser bem servido e o valor ficou de... Fala pra eles quanto ficou o preço do prato.
Foi 16? 16 euros. Pra vocês terem uma noção, então, do valor do preço do prato aqui em Mont Saint-Michel, uma pasta, bem servida, 16 euros, tá bom? E aí a gente pediu, é claro, que um sorvetinho, né? Então, pra me agradar chocolate e pra agradar o senhor Rafael, pistache. E eu vou começar experimentando o dele. Você vai amar. É. Muito bom. Então a gente tá fazendo uma pequena pausa pra gente começar a andar novamente e conhecer um pouquinho mais desse beco diagonal, gente, porque parece um beco diagonal aqui, tá? Ali do mim. Ah, lindo. Um pouquinho, tá? Ali. Como ela vai? Ali. Gente, o lugar que a gente ficou. Olha só que coisa mais linda. Eu achei uma gracinha, gente. Então a gente entra aqui, ó. Deixa eu colocar o 05 pra vocês conseguirem ver melhor. É um apartamentinho, tá vendo? Super confortável. Tem ali a cozinha completa. E bem aqui de frente a piscina, que a galera já tá ali, né? E aqui o quarto, gente. Olha que delícia. O quarto também de frente com a piscina, gente. Que vibe. Olha só, vamos ver o banheiro. Olha o banheiro. Com a vista pro céu. Muito bacana. Vamos dar uma olhada? Ai, acabamos de chegar, hein? Passamos o dia inteiro lá em Mont Saint-Michel. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu pra vocês. Olha aqui, mas antes deixa eu terminar de mostrar, né? O apartamento. Vista pra todos os lados. Muito, muito, muito bacana. Mas deixa eu explicar pra vocês. Eu vou vir aqui no banheiro pra vocês me verem. Hello! Gente, o negócio é o seguinte. O check-in, na verdade, normalmente, pra você entrar em hotel, Airbnb, enfim, qualquer hospedagem que seja, é a partir das 4 horas. Tem anfitrião que é de boa, que é tranquilo e deixa você entrar antes, mas tem anfitrião que não. E a gente tentou, né, conversar com o anfitrião daqui se poderia entrar antes, mas ela falou que não. Mas ela falou que não teria problema a gente deixar já o carro no estacionamento e que a partir disso a gente poderia caminhar tranquilos. Então a gente já veio pronto, né, viemos pronto de Paris, acordamos 4 horas da manhã, se arrumamos. Só deixamos o carro ali no estacionamento e já seguimos o dia inteiro em Mont Saint-Michel. Agora são 5 horas da tarde, então imagina, são 5 horas da tarde, olha só como eu tô, toda vermelha, porque a gente também não veio preparado, tá fazendo 30 graus, eu não estava esperando isso. E a Luísa ainda tá aqui dentro, porque a gente acabou de entrar. Pessoal, anotem essa direção aqui, ó, porque é neste lugar em que as blogueiras fazem aquele vídeo correndo, sabe, com o drone pra vista de Mont Saint-Michel. Olha ali que lindo. Gente, maravilhoso, tá vendo? E fica bem aqui, ó, pra vocês se localizarem. Eu vou colocar também aqui na tela pra vocês verem a direção e colocarem no Google Maps. Rafael tá lá estacionando, né? E aí, quando vocês chegam, tem essa portariazinha aqui, né? E aí vocês verem que eles falam que tem ovelha pra fazer atenção e tudo mais. E a gente já viu algumas dicas, né? Então é só a gente abrir. Acho que é aqui mesmo. E depois fechar o portão para as ovelhas não escaparem, tá? Ó, correndo lá atrás. Gente, fechem o portão para as ovelhas não escaparem, porque aqui tem ovelhinha. E aí, óbvio que a gente não quer que nenhum bichinho escape, né? Eu vi que depois tem uma segunda entradinha bem lá na frente, que é mais pra onde faz a vista. E olha só que legal.
Então agora a gente tá indo lá fazer as fotos e os vídeos, né? Num dos lugares mais famosos, mas que é um segredinho aí das redes sociais que ninguém conta pra vocês. Mas a gente tá deixando a localização aqui na descrição do vídeo e também aqui embaixo do vídeo pra vocês. Gente, aqui é um lugar muito... é um campo, né? Então vocês conseguem fazer muitos vídeos, muitas fotos. E assim, uma dica que eu dou é vir num horário um pouco mais cedo, antes das 9, tá lotando, Rafael. Vamos ir. Porque, ó, até agora não tinha ninguém. Como agora são 9 horas da manhã quase, então a galera já começa a vir, né? Porque, como eu disse, vocês acordam muito cedo, mas a partir das 9 eles já estão de pé. Então, tipo assim, se vocês querem pegar um vídeo, um take, um drone, e você quer realmente um lugar vazio, então vocês têm que vir muito cedo. A nossa ideia era acordar 5 horas da manhã pra se arrumar e estar aqui no nascer do sol. Não funcionou, porque o Rafael fazia quase 48 horas que ele estava acordado, que ele saiu lá de Portugal pra ir pra Paris, de Paris pra vir pra cá. E no meu caso, eu dormi 4 horas, a gente acordou 4 horas, eu, né, acordei 4 horas da manhã, pra fazer 24 horas quase que tava acordado. A gente tava muito cansado, não ia dar certo, a foto também não ia ficar bonita, porque a gente tava com a cara de cansados. Só que... E agora a gente também tá com um tempo muito curto, porque, como eu disse pra vocês, Mont Saint-Michel não é tão grande. Então dá pra vocês curtirem um bate e volta. Pra quem tá numa viagem muito rápida na França, tem poucos dias, vocês conseguem fazer um bate e volta. Claro que tem que ser tudo muito corrido, né? Tipo, saindo muito cedo de Paris, pra depois também pegar o último trem e conseguir voltar pra Paris. Se você tiver de carro, eu acredito que seja muito mais econômico, não econômico no sentido assim, econômico também, tá, viu? Param pra pensar que a gente vai contar uma dica pra vocês. A gente descobriu algo muito incrível. Mas tipo assim, é muito mais rápido, né? Te dá mais liberdade. Então o que a gente vai fazer Mont Saint-Michel, Étretat e Rouen. Conhecer 3 lugares aqui na Normandia, né? Em um final de semana. Então cada dia a gente tá fazendo um lugar. É uma ótima dica pra vocês que estão vindo pra França e querem conhecer a França além de Paris. Estamos agora no nosso segundo dia aqui em Mont Saint-Michel e eu quero mostrar para vocês um pouquinho a diferença desse horário. Agora, geralmente as pessoas pensam assim, eu vou no primeiro horário, porque o primeiro horário não tem muita gente. Mas, gente, aqui é o contrário, o primeiro horário é o que mais tem pessoas. E o que a gente reparou ontem é que agora no horário de verão, quanto mais tarde vocês vierem, na verdade, no final da tarde, lá para as 4 horas, 3 horas, menos pessoas vai ter. Porque agora tá muito lotado, sabe? Ó, é o nosso segundo dia aqui. A gente tá indo só pra conhecer a abadia mesmo, né? Como eu falei pra vocês, porque nosso horário tá muito corrido. Mas eu vou mostrar pra vocês o tanto de pessoas que tá indo pro caminho de Mont Saint-Michel agora. Eu tenho certeza que a abadia vai estar lotadíssima. Mas é isso, gente. Faz parte. Se planejem os horários. É claro que muitas vezes quando a gente tá de viagem, nós estamos de viagem geralmente muito corridos, né? A gente vem de viagem, aproveita o máximo possível. Enfim, estamos tentando fazer o máximo que a gente pode também. E ainda que a gente tá tendo muito mais oportunidade que muita gente que às vezes faz o bate e volta, mas essa é a dica. E outra coisa, durante o final de semana, sábado e domingo, com certeza vai estar muito mais lotado do que durante a semana. Porque a semana, as pessoas geralmente estão trabalhando e tudo mais. E final de semana, a galera aproveita pra curtir, né? Então uma dica que eu dou é, tentem vir ou na sexta, na quinta, e nos horários um pouquinho mais pro final da tarde.
Bom, pessoal, então estamos aqui já dentro da abadia pra gente poder visitar. E eu contei um pouquinho pra vocês ontem como que é a história da abadia, né? Dizem que no ano de 708, o arcanjo São Miguel aparece pro bispo, né? Porque aqui em Monte Saint-Michel era um lugar de peregrinação cristã, muito forte, com uma presença muito forte. Mas também, gente, após a Revolução Francesa, Monte Saint-Michel também se tornou uma das piores prisões da França, tá? Inclusive, a abadia, ela tá construída a 80 metros acima do mar, e ela tem essa construção justamente para conseguir proteger as pessoas que ficavam e viviam aqui contra atentados de inimigos, de outros invasores e tudo mais. Então o Monte Saint-Michel está muito bem localizado estrategicamente. Inclusive, ele fica em uma das baías aqui, né, mais perigosas da França. Então não é tão simples assim acessar, é por isso que a gente precisa ficar muito atento com a maré, tá? Mas não existe somente Monte Saint-Michel aqui, tá? Existem também outras ilhas que vocês conseguem encontrar, inclusive aquela ilhazinha lá chamada Tomblaine, acho que é isso, vou deixar aqui para vocês, não sei muito bem falar. Mas, gente, é muito interessante. Então agora a gente vai andar um pouquinho mais por essa abadia, que na verdade parece mais um castelo do Harry Potter. Depois eu quero que vocês deixem aqui no comentário se não lembra. Pessoal, o que vocês estão vendo agora parece um pouco do que a gente vê nos filmes do Harry Potter, né? Aqueles corredores de Hogwarts. Realmente, a abadia parece muito a construção do filme de Harry Potter. Mas, na verdade, aqui era um lugar para receber os peregrinos, os monges. E aqui nesse ambiente que parece um corredor da escola de Hogwarts, na verdade, se chama claustro, que era um lugar onde as pessoas, os monges, circulavam para poder ter acesso às outras salas, tá? E o incrível é que esse lugar, esse jardim aqui, ele foi construído no alto do mar, para justamente ter essa representação do céu, do paraíso. Gente, é maravilhoso. Olha só que imagem linda aqui do alto. Medieval, gente. Gente, como se fosse uma cidade, né? Você vai entrando, você vai se perdendo, e vocês podem ver o tamanho dessas pedras. Eu fico imaginando, quem que construiu tudo isso? Os aliens. Os aliens não, escravos, né? No caso, pra poder povos escravizados pra construir tudo isso aqui. Mas... Olha isso. Olha isso, gente. Se você estivesse voltando na história e vendo cada detalhe, assim, tipo, as janelas, os ferros, tudo, assim, é absurdo. A altura Para nós, o Monte Saint-Michel com certeza foi uma das experiências mais marcantes da Normandia. Mas no próximo vídeo eu vou te mostrar outros 3 lugares que também conhecemos nesse final de semana. Agora comenta aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Não se esqueça também de se inscrever no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. Agora me conta, qual é o nosso próximo destino?